Nós temos alguma coisa para ficar felizes sobre a Copa do Mundo, que afinal de contas, contra todas as expectativas, o Brasil projetou uma imagem razoável para o mundo, mas em relação ao resultado da nossa seleção, não tanto, né? Mas aí a ideia da gente foi fazer 2 cafés temáticos vinculados à Copa do Mundo esse ano, um antes da Copa e um depois. O de antes da Copa foi sobre a física do futebol, com o professor Wesley Santos, do Estúdio de Física da UFMA, e esse agora, do dia de hoje, o professor Adébio Trindade Serra, Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMA, para falar sobre os fenômenos de massa, que a gente sabia que a Copa do Mundo moveria as massas, ganhasse o Brasil ou perdesse o Brasil. Então, daí o convite ao Adébio, que eu agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. Se não me engano, é o 3º café científico que o Adébio faz, mas sempre trazendo sua expertise para discutir os temas como esse com a gente. Obrigado, Adébio. Quero passar a palavra para o professor Adébio. Obrigado, boa noite, gente. Bom, quando o Charles me fez esse convite, ele me propôs um título geral que é Fenômenos de Massa. Claro que já sugerindo que a gente aproveitasse o gancho da Copa do Mundo. Esse título, Fenômenos de Massa, está muito bom para um curso de Sociologia com a duração mais ou menos de um semestre. Se eu fosse dar esse curso, eu dividiria em 3 unidades. Na primeira unidade, eu ia tratar da sociedade de massa, da teoria da sociedade de massa. As primeiras colocações teóricas que citaram esse nome foram dos sociólogos americanos, impressionados com a nova sociedade industrial. Depois esse nome foi mantido ao lado daquele que designa a forma de sociedade que vivemos hoje, que é a pós-industrial, mas também é chamada de sociedade de massa. Então eu começaria com esses debates teóricos que aconteceram, esses primeiros grandes sociólogos americanos a tratar disso, né? Eu lembro Kornhauser, lembro Shields, lembro Bells, né? Eles celebravam a sociedade de massa. Na sociedade de massa, as liberdades individuais prevaleciam, não é? Havia maior distribuição de renda, maior progresso, ruptura de peias das sociedades tradicionais, enfim, um avanço da democracia, um avanço da ciência, da afirmação humana, etc. E eles, é claro, reagiam duramente contra os teóricos que tinham suspeita sobre essas qualidades da sociedade de massa. Eles diziam, vocês são saudosistas, né? Saudosistas da Gemeinschaft, saudosistas da teoria da comunidade, né? Experiência de comunidade, gente que não aceitou essa transição, ou eles criticavam, colocavam esse rótulo, por exemplo, em Ortega, em Eliot, né? Em outros. Criticavam também os marxistas, sobretudo da escola de Frankfurt, que eram críticos dessa visão muito positiva da sociedade de massa, e criaram uma nova percepção da sociedade industrial, inicialmente. Depois os teóricos da sociedade pós-industrial mantiveram esse nome. Então a gente teria que discutir sociedade de massa primeiro, para depois falar de fenômenos de massa. Reparem bem, a gente sabe que fenômenos de massa aconteciam em sociedades pré-industriais, chamadas de pré-industriais, tradicionais. Havia fenômenos de massa na Grécia Antiga, né? Enfim, no Antigo Mediterrâneo, e eles são estudados. A minha primeira formação foi de helenista, me preocupei com os fenômenos de massa que aconteciam. Basicamente, confrontos de guerra, né? Peregrinações, jogos também, jogos importantes, como eram os Jogos Olímpicos, etc. Então eu começaria explicando que fenômenos de massa agora são outra coisa. Eles se remodelaram porque nós estamos na chamada sociedade de massa. E a gente teria muita coisa para comentar. A visão positiva desses sociólogos que falei, a visão mais ponderada do chamado Naked Group, que estudou as megatrends, as megatendências que aparecem agora nessa sociedade de massa. Os críticos, como já disse,
Quando a gente avançaria com quem estuda a sociedade pós-industrial, basta citar gente como Castells, como Guattari, não é? Essa gente que tem contribuído de maneira muito importante para compreender a sociedade pós-industrial moderna e as articulações dos fenômenos de massa que nela ocorrem. Eu começaria por aí. Né? Na segunda unidade do curso, eu trataria do individualismo. Quando a gente trata de sociedade de massa na sociologia, a gente passa para a discussão do que é o individualismo, o que é que ele significa e que relação tem essa coisa de individualismo e massa. Não é? Bom, e aí eu seguiria a trilha de Bauman. Eu estou justificando coisas que eu vou deixar de discutir, mas que tem relação com o recorte que eu vou fazer. Não é? Na terceira unidade desse curso, não vou dar, não é? Eu trataria de fenômenos que eu posso chamar de sociodemográficos. E aí eu ia começar de uma maneira heterodoxa. O primeiro livro que eu pedia para ler seria o Guerra e Paz. É grande, então já os alunos começassem a chorar, né? Livro grande, eles choram, não é, chefe? Então eu pediria para lerem o epílogo do Guerra e Paz, que é uma crítica, é uma reflexão muito aguda de Tolstói sobre as guerras, sobre Napoleão, não é? Política napoleônica, em que ele sustenta que Napoleão foi um títere. O fenômeno que a gente tem que considerar é o grande movimento de povos de Ocidente para Oriente e depois de Oriente para Ocidente. É isso que é o fundamental. Napoleão foi empurrado por esse movimento, né? Então, seria uma maneira de começar por aí, mostrar o fenômeno de massa dessa segunda visão. Na última unidade, eu ia me ocupar também de uma coisa terrível que acontece atualmente. Vocês já devem ter sabido que o número de refugiados, não é, que nós temos no mundo agora, gente refugiada, de banidos, de proscritos, igualou e superou o da última guerra, da última grande guerra. Então nós temos no mundo povos bloqueados, uma multidão crescente de refugiados, sem direitos, não é? Sem cidadania. Temos povos bloqueados, como é o caso dos curdos, como é o pessoal que vive na faixa de Gaza, etc. Então eu estudaria isso na terceira unidade. Então já esgotei minhas 3 unidades e não cheguei no assunto que me traz aqui. Mas por incrível que pareça, tudo isso se relaciona com o que vou falar. Eu escolhi um recorte que foi sugerido pelo meu colega, mega eventos. Tá bom. E aí eu vou me concentrar num mega evento, porque não dá para falar que mega eventos também é uma palestra. Eu teria que dispor de um tempo demasiado longo para estudar os mega eventos como sociólogo, refletir, dialogar com vocês sobre mega eventos. Né? Eu vou começar propondo uma pequena tese sobre mega eventos. Mas antes disso eu quero explicar porque é que eu aceitei o convite, não é? Já é a segunda vez que volto. Em primeiro lugar, eu estou muito agradecido à oportunidade de conversar com pessoas inteligentes, com os frequentadores do Café Científico. Já estive aqui outras vezes, foi muito interessante. Mas eu aceitei, além disso, por 2 motivos. Primeiro, porque eu sou um torcedor ardoroso, não é? Adoro futebol. Vejo futebol muito, assisti todos os jogos que passaram aqui na Fonte Nova, assisti muitos outros pela televisão. Eu escrevo para um site que eu recomendo a vocês, chama-se Doentes por Futebol. Escrevo regularmente, eu sou um dos doentes por futebol e escrevo nesse site. Não é? Essa é uma outra razão. A outra razão é que eu sou um militante do direito à cidade.
Eu me preocupo muito com direitos humanos e hoje em dia estou muito preocupado com a problemática do direito à cidade. Eu coordeno o movimento Vozes de Salvador. Esse movimento reúne pessoas e entidades que estão preocupadas, querem discutir, querem participar mais da gestão da cidade, que são preocupados com a destruição que Salvador está sofrendo. Que é visível para todos. Com o colapso do nosso complexo urbano, com a eclipse do planejamento, com a brutalidade com que a ganância imobiliária se abate sobre Salvador e destrói esta cidade, com a miséria crescente, com a desigualdade, com a queda, a baixa aguda das condições de vida, a qualidade de vida da maior parte da nossa população e outros problemas. E nós exigimos é o termo, espaço de participação democrática no planejamento, na gestão da cidade. Questionamos a maneira como essa cidade, essa região metropolitana é tratada. Como se fosse um feudo. Claro que quem se preocupa com o direito à cidade no Brasil hoje está estudando a Copa do Mundo. Todo esse pessoal, urbanistas, economistas, sociólogos, estão estudando com gravidade a Copa do Mundo. Então, eu também coordeno o fórum chamado A Cidade Também é Nossa. Já ouviram falar? O fórum A Cidade Também é Nossa reúne 38 entidades. Entre elas, algumas que são representações de grandes grupos profissionais, até com direito à autarquia. É o caso do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, do CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, do CREIMEB, dos médicos. É o caso da ABI, é o caso do Instituto dos Arquitetos também, o IAB. 38 entidades, vários sindicatos, entre elas, movimentos sociais, como o próprio Vozes de Salvador, os grupos ambientalistas, enfim, é uma força hoje da sociedade civil organizada. E uma força que está se impondo. Vocês se lembram do escandaloso PDDU, de Salvador? A imoralidade que foi essa aprovação na surdina de um PDDU fulanizado, um PDDU vicioso, voltado contra a cidade, para satisfazer apenas a ganância imobiliária. Bom, nós conseguimos convencer o Ministério Público a intervenir. O Ministério Público fez uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, por provocação nossa e com apoio e colaboração do Fórum, e ganhamos na Justiça, o primeiro a liminar, depois o julgamento de mérito, e impedimos que a cidade fosse brutalizada mais do que vencendo. Estamos aí agora exigindo que se faça um plano diretor urbano como tem que ser feito, com participação da sociedade, da cidadania, com discussão séria, com respeito pelas exigências científicas de um plano deste. Então, estamos nessa campanha. Então, eu vou deixar até um convite aqui com vocês. Para entrar no movimento Voz de Salvador é fácil. Então, ao contrário do fórum, no movimento podem entrar pessoas. No fórum só entra entidades. Qualquer um de vocês pode fazer parte do voto. Quem estiver interessado, manda um e-mail para o endereço reimanuma@gmail.com, é o endereço da Regina, e ela joga o nome da pessoa, o endereço na relação, e a próxima sessão vocês podem ser convidados, tá bom? Quem é aqui que tem interesse em cidadania? Levante a mão. Olha aí, que interessante, não é? Quem é aqui que está preocupado com Salvador? Todo mundo.
Veja só. Então, com a região metropolitana, nós não tínhamos planejamento metropolitano. Né? E isso afeta a vida de todos nós. Bom, agora eu vou passar para meu assunto. Tudo é um prólogo. Bom, eu vou dizer qual é a minha tese. Em primeiro lugar, que essa promoção da Copa do Mundo hoje se enquadra, se insere perfeitamente na ordem econômica e política do capitalismo pós-moderno de porte neoliberal. É uma iniciativa típica dessa coisa. Entenderam? É a tese básica. E aqui eu vou fazer um rápido parêntese para lembrar vocês de uma proposta de Bauman, para mim, o sociólogo mais brilhante, né, que a Europa nos oferece nessa geração. Ele chama atenção para uma coisa curiosa. Ao contrário do que previam os primeiros teóricos da sociedade de massas, nós temos, é verdade, uma acentuação do individualismo nessa sociedade, e ao mesmo tempo temos outra coisa. Temos o sufoco na fase atual, sufocamento, estrangulamento, né, do indivíduo enquanto sujeito de direitos, por uma sobrecarga de atribuições que são repassadas aos indivíduos com o fim do chamado welfare state, o estado de bem-estar social. Entrou em colapso, não é? Está sendo demolido sistematicamente pela estratégia neoliberal e tudo que era garantido, ou que ainda é garantido pelas leis, não é, do estado de bem-estar social, está sendo retirado e agora se diz simplesmente: se virem. Cada um trate de não ser um perdedor, um loser, não é? Cada um se vire para conseguir as garantias de trabalho, cada um se vire para conseguir saúde pública, não é? O desmonte da saúde pública no Brasil está acontecendo de forma galopante. Não é? Quem diz isso não sou eu só. Quem diz isso é o CREMEB, por exemplo. Desmonte da saúde coletiva, cada um que se vire para conseguir sua educação, sua saúde, não é? Essas coisas todas. O estado de bem-estar social está sendo desmontado nessa fase neoliberal do capitalismo e essa sobrecarga que pesa sobre os indivíduos é esmagadora. Há coisa de 2 anos eu vi isso dito e expresso em Barcelona, não é? Quando eu estive em Barcelona por poucos dias, onde já havia uma passeata de jovens. Jovem na Espanha hoje desempregados são quase sinônimos, não é? E eles estavam se queixando disso. Nós estamos queixando desse desamparo. Eles se queixavam também de uma coisa terrível, que é outra característica da fase que nós estamos vivendo, do neoliberalismo dominante do mundo, que é o desmonte, aliás, a corrupção do princípio de representação. O que é que me diziam os jovens espanhóis? Né? O que é que eles estavam dizendo? O que é que a gente podia ver lá? E na França, meus colegas franceses de Lyon, com quem mantenho um contato muito grande, na École também, eles repetem, um desânimo geral. O que é que adianta o voto? Não é? O que é que nós votamos no sapateiro aqui, não é? Nós votamos numa agenda socialista, ele chega lá e faz o contrário do que tinha proposto. Não é? A mesma coisa dizem os franceses. A escolha hoje é nenhuma. Os programas de governo não são reais. Quem se elege com um programa faz outro. Isso é familiar para vocês? Bastante, não é? Isso é uma coisa mundial, é do momento neoliberal. Porque, e aí eu avanço para outro ponto-chave da minha tese,
Porque é que está havendo esse déficit geral de cidadania? Eu dei exemplo da Europa. França, Espanha, Itália, Portugal estão vivendo esse déficit de cidadania. Nós estamos mergulhados nele de uma maneira terrível. O que é que faz esse déficit de cidadania? Ao contrário do empoderamento do indivíduo enquanto cidadão, nós temos hoje um sobrepoder de corporações multinacionais que conseguem se impor ao Estado, aos Estados. Estão modificando o direito internacional. Não sei se vocês já perceberam isso. Não é? Criando um sobredireito. Eu vou dar alguns exemplos que tirei de um artigo interessante de Wallace. Ele lembra que a OMC, controlada por essas corporações, processou os Estados Unidos por obrigar que latas de atum fossem rotuladas com o aviso sem perigo para os golfinhos. Processou também por os Estados Unidos terem proibido tabaco com cheiro de bombom, que é uma espécie de marketing perverso, né, do tabaco. Foram aplicadas multas de centenas de milhões à União Europeia por sua recusa a importar transgênicos. Eles criam tribunais especiais, esses tribunais conseguem impor multas aos governos nacionais por tomar essas medidas. A Philip Morris processou o Uruguai e a Austrália num tribunal especial por causa de sua legislação antitabagista. Então o governo defende a saúde dos cidadãos, não é? E defende pouco, nós sabemos disso. E pode ser processado, e pode, como aconteceu, se não me engano, com o Peru, pagar milhões a essas empresas, porque está prejudicando o livre comércio. A tese neoliberal, né, chega a ousadia neoliberal chega a esse ponto. Enfim, eu queria lembrar também que Chomsky, num livro Failing States, que eu recomendo para vocês, ele evocou uma previsão de John Dewey, dizendo, hoje, dizia John Dewey, já naquela altura, a política dos países é definida nos bastidores pelas grandes corporações. Outra denúncia interessante atual é a que fez Nadia Urbinati, é uma politóloga italiana famosa, especialista no estudo da democracia. Ela vai escavar, vai trazer à luz, ela traz à luz de novo uma tese de Condorcet. Condorcet, todos sabemos que foi o homem que com mais entusiasmo defendeu o princípio da representação. A democracia moderna tem que se basear na representação. Não podemos, como na Grécia Antiga, não é? Todos os cidadãos participarem das assembleias, todos os cidadãos livres. Precisamos de representação. Mas Condorcet previu a possibilidade de que a representação se corrompesse. Quando é que a representação se corrompe? Quando o representante abandona a agenda do cidadão e faz uma agenda própria. Os políticos que fazem isso, eles estão corrompendo a democracia. Palavras de Condorcet, palavras de Nadia Urbinati. É o que ela chama de despotismo esclarecido. Um regime democrático pode sim praticar despotismo quando os representantes do povo, os políticos que estão investidos em cargo público, fazem uma agenda própria deles, que não é a da sociedade que os elegeu. Isso parece familiar a vocês? Bom, o negócio por trás do pano com grandes corporações, eu podia dar dezenas de exemplos. Eu vou dar um com o Brasil.
É espantoso a ONG Contas Abertas, em 2013, consultando o SIAF, quer dizer, o Sistema Integrado de Administração Financeira, verificou que o governo federal deixou de cobrar cerca de 1 trilhão, né, divididos por grandes empresas privadas e públicas. Vocês já imaginaram o que é isso? 1 trilhão de perdão de dívida para grandes empresas? 1 trilhão. O jornal Valor Econômico estimou que as demandas das ruas, na jornada de junho, né, exigiriam investimentos de 115 bilhões por ano. Mas a gente perdoa dívidas de 1 trilhão. Ora, vou lembrar para vocês o que os economistas vivem repetindo: não tem almoço grátis. Se alguém deixa de pagar, outro está pagando por ele, não é verdade? Vocês estão pagando, e nós estamos pagando, o que as grandes empresas deixam de pagar. Então falta dinheiro para a saúde, não é verdade? Falta dinheiro para a educação, falta dinheiro para a habitação, falta dinheiro para planejamento, falta dinheiro para tudo no Brasil. Porque a distribuição do bolo, do ônus, é absurdamente injusta. Está claro isso? Absurdamente injusta. Então, vejam bem, nós temos este quadro aqui no Brasil. Aí vocês podem me perguntar o que tem a ver com a Copa do Mundo. Tem muito a ver. Tem muito a ver. Uma das empresas que se beneficiaram mais da Copa do Mundo foi a Odebrecht. Todo mundo conhece, não é? Ela não é só uma empresa imobiliária. Ela hoje opera no setor energético, com energia nuclear, gás, petróleo. Opera também com água, com agronegócio, com defesa, com transportes, com finanças, com seguros, com serviços ambientais e com o setor petroquímico, que é hoje a parte mais forte do bolo desta empresa. A Odebrecht foi beneficiada com a concessão de prática, construção de todos os estádios. Não só a concessão e a exploração por prazos que podem chegar a 35 anos. Elas associada, ela em consórcio com outros, como aqui na Bahia, em Salvador, com a OAS, por exemplo. Eu vou falar mais adiante sobre isso. A Odebrecht é hoje praticamente um órgão de governo. Ela se beneficia das verbas do BNDES. O governo brasileiro opera em seu favor. Ela alcançou os mercados da África e da América Latina, servindo-se do aparelho diplomático brasileiro. O maior vendedor da OAS nesse sentido foi o presidente Lula, não é? Ele agiu praticamente como seu funcionário. Eu queria lembrar para vocês o que aconteceu no Equador, né? A barragem de São Francisco, que teve os custos ultrapassados em 25% no Equador, e o sistema de irrigação do estado de Santa Helena, que teve um aumento de 180%, né? Um excesso de 180%, foram questionados pelo governo do Equador. No caso da barragem, a barragem não funcionava, inclusive, né? Ela teve que ser parada porque apresentava deficiências graves. E o Brasil rompeu com o Equador. Chamou seu embaixador, quando o Correa, o presidente Correa,
decidiu que não pagaria. Bom, em primeiro lugar, o Estado brasileiro forneceu recursos para o Equador através do BNDES, para que ele fez o empréstimo, não é? Para a construção da barragem. O pessoal do Equador teve o prejuízo, não quis pagar, claro, não é? Então a barragem não estava funcionando, então o governo brasileiro tomou as dores da Odebrecht, da faltosa, chamou seu embaixador, rompeu a relação diplomática com o embaixador, humilhou o embaixador, como um Estado imperialista que o Brasil é, não é? A voltar atrás e aceitar um acordo terrivelmente penoso para os equatorianos. Sabiam disso? Então, fiquem sabendo que o governo brasileiro trabalha para grandes empresas como a Odebrecht, a nossas custas. Foi ela também que recebeu os maiores projetos para os Jogos Olímpicos de 2016. Quem é que foi beneficiado? Basicamente as grandes empresas. Estou dando a Odebrecht como um exemplo. Não é? Um exemplo. Tem também a Andrade Gutierrez, tem também a OAS, tem outras. Outros beneficiários da Copa do Mundo. Uma empresa chamada Condor Tecnologias Não Letais. Olha que nome lindo, né? Faturou um contrato de 22 milhões como parte da segurança da Copa, fornecendo gás lacrimogêneo, balas de borracha, armas de choque e granadas de luz e som à polícia e às forças de segurança privada. Então, dizer que não houve um legado da Copa, não houve. Não é? A Odebrecht faturou alto, a OAS faturou alto, a Condor faturou alto. Eu participei das jornadas de junho com muito orgulho, tenho muito orgulho de dizer. Fui para a rua para protestar, dou razão a quem protestou, não é? Muita razão. Simpatizei até com os Black Blocs, para falar a verdade. Acho que no fim deram um prejuízo danado ao próprio movimento, né? Porque provocaram um recrudescimento da repressão. Mas enfim, entendo a raiva daquele pessoal. Vou dar uma coisinha, né? Só uma historiazinha para quebrar um pouco o tom meio sinistro, né, dessa conferência. Eu fui para protestos aqui na rua com Regina, minha mulher, que está aqui, mas no meio a gente se perdeu um do outro. E aí teve um momento, uma coisa momentânea. Aí eu me lembro que duas moças, uma delas muito bonita, jovem, olhou assim de modo carinhoso para mim, com aquele sorriso lindo. Eu disse, puxa, eu estou ainda, não é? Eu tenho 17 anos, ao contrário, né? 71. Então eu disse, poxa, eu ainda estou um velho agradável. Aí ela virou para outra moça e disse, tá vendo, eu devia ter trazido meu avô também. E não ficou nisso. Passados mais alguns minutos, né, eu reencontro Regina e tudo, passo pela danada, ela olha para outra e diz, o vovô se deu bem. Eu acho que ela teve argumentos para levar o avô dela no próximo protesto. Mas, enfim. Vamos falar da FIFA e do COI, né? Do Comitê Olímpico Internacional. Eles são dois corpos privados sem nenhuma accountability, né? Não dá para responsabilizar esses tarados por nada. Eles estão acima, né, da lei. Eles conseguem se colocar acima da lei. Impressionante isso. E são notórios por denúncias de corrupção. A FIFA é uma quadrilha internacional, minha gente.
vocês olharem os jornais europeus do ano passado, já aparece a FIFA nas páginas policiais a toda hora. Aqui no Brasil, temos um show de malandragem absolutamente espantoso. Não é? A FIFA chega ao requinte de roubar. Não é? E tem gente roubando ela mesma. Uma quadrilha de cambistas na FIFA. Presidindo a isso o vice-presidente da FIFA. O Grondona, o filho do Grondona era o principal cambista. Daí eu, pela primeira vez, tirei o chapéu para a polícia brasileira, que já me fez correr tanto. É porque pegou e provou por A mais B. Olha, esses ingressos que estão sendo vendidos são autênticos. Os ladrões estão fulano cicrano. Beleza! Meu aplauso para a polícia brasileira. É uma coisa bonita, não? Vai redimir um pouco da sua desgracinha. O Blatter conseguiu ser reeleito aqui no Brasil, não é? Uma reunião que foi feita com todas as federações. Essa reunião aconteceu no Transamerica Expo Center, em Santo Amaro, em São Paulo, e venceu a pobre da UEFA, a União Europeia de Futebol Association, né? A UEFA queria duas coisas muito simples. Queria que houvesse uma idade limite para sempre ser presidente da... propôs 72 anos. Bom, Blatter tem uns 80, né, por aí. E propôs um tempo limite, uma duração limite para os mandatos com reeleição. 8 anos. Razoável, né? Não pode passar de 8 anos presidindo a FIFA. Todas as duas teses foram recusadas. Como é que foi isso? Porque Blatter se reelegeu. Ele anunciou que usaria parte da receita da Copa do Mundo do Brasil, a mais lucrativa de todas, sabiam? Para repartir o bônus entre as federações nacionais. Cada dirigente saiu com 700 mil a mais do bolso. 700 mil dólares a mais do bolso. E ele ganhou a eleição. É assim que se ganha a eleição na FIFA. Os senhores sabem que o Ricardo Teixeira, né, e o Avelange renunciou à presidência honorária da FIFA para não ter que receber o título na Suíça. Porque se ele fosse, ele era preso. Simples. O Ricardo Teixeira hoje é um refugiado. Vive num canto lá, não pode sair. Se ele botar o nariz muito para fora, ele vai para a cadeia. São gente grande da FIFA. E a CBF, gente. Que gracinha, não é? Está lá, o vice-presidente, o Marco Polo Del Nero, está sendo investigado pela Polícia Federal por corrupção. O Marim, que é um monstrengo vindo da ditadura, não sei porque a Comissão da Verdade ainda não chamou esse palhaço, esse patife, esse irmãozinho do Fleury, né? Amiguinho do Fleury para depor. Vocês se lembram do escândalo da sede da FIFA, né? Que ele superfaturou as obras em 31 milhões? Vocês sabem como é que a CBF governa com dinheiro e com chicote. Ou intimidando. Olha, hoje mesmo saiu na Folha de São Paulo um artigo muito interessante de Paulo André. Sabem quem é o Paulo André? O nosso craque, não é? Tudo. Que é daquele movimento do bom senso. Falando dessa instituição, eu não sei nem como classificar, esse coronelista, né, que é a CBF, a coisa mais antidemocrática que temos, e tratando de uma coisa que eu considero patrimônio do povo, que é o futebol brasileiro. A CBF vive em guerra com o bom senso.
com o movimento Bom Senso, né? Ninguém erra com o Bom Senso. Dilma recebeu o Bom Senso pela primeira vez há poucos dias, né? Porque ela passou o tempo todo ignorando o bom senso. Agora, depois do vexame, essa coisa toda, ela resolveu, não, vamos receber aqui uma audiência com o bom senso. Quem sabe? Pode ser aceitável. Vamos voltar para a promoção dessa última Copa do Mundo. Eu vou dar dados, novamente, da Contas Abertas. É uma ONG. Essa é uma ONG fantástica. Eles vão ao CIAF, eles vão à CGU, vão ao portal da transparência, que, aliás, eles desmoralizaram, mostraram por A, mas bem que não é transparente. Esconde metade da informação. Então, bom. Conclusões provisórias da Contas Abertas. Os governos estaduais usaram dinheiro público na construção de 10 dos 12 estádios da Copa do Mundo no Brasil. No site da Adital tem todos esses dados. Juntos, Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro pegaram 2 bilhões e 300 milhões do BNDES para a construção dos estádios. Empréstimo. Os estados vão pagar. Empréstimo. Vocês se lembram do ministro Orlando Silva dos Esportes afirmando com aquela cara de palhaço que o diabo lhe deu, não é? Que não se gastaria um tostão de dinheiro público na Copa? Você lembra dele? Que patício, né? Depois ainda vem me falar, esse povo vem falar de legado da Copa. O legado da Copa é a puta que os pariu. Reparem, a gente está falando da construção do que foi investido pelos estados. Mas ainda tem outras despesas além dessa identificação. Tem as famosas contraprestações, que são medidas a uma série de outros custos, né? Inclusive de manutenção. Então, algumas notícias. O governo do Rio Grande do Norte pagará pelo estádio lá de Natal 10 milhões e 300 mil por mês, não é? Ao longo de vários anos. Salvador, esse estádio da Fonte Nova, não é? A gente vai estar pagando por 15 anos 99 milhões a cada ano. Bonito? O Mato Grosso do Sul começou a pagar uma dívida com o BNDES em janeiro de 2014, deverá quitá-la em dezembro de 2025, após 144 prestações mensais, com valor médio de 4 milhões e 300 mil. Tem dinheiro público, sim, jogado nessa história. Gente, eu disse a vocês, eu sou doente por futebol, adoro futebol, vejo tudo. Mas assim, isso não é... A Copa do Mundo não é prioridade. Não era prioridade fazer a Copa do Mundo no Brasil. Nós temos outras prioridades ou não temos. Saúde, educação, emprego e renda, segurança. Temos outras prioridades. Por que que ela foi... se insistiu tanto? O governo brasileiro fez tudo para trazer a Copa do Mundo aqui. Nesse ponto o Blatter tem razão. Foi ele que empurrou. Foram pedir, rogar. O governo brasileiro baixou as calças, aceitou todas as exigências. Todas. Mudou a lei. O Estatuto do Torcedor para permitir que se vendesse cerveja. E aqui na Bahia foi autorizado,
continuamente, mesmo no pós-Copa, a venda de bebidas alcoólicas, né, na Arena Itaipava, Fonte Nova. Itaipava não é homenagem àquele simpático município, não é, serrano do Rio, é uma bebida alcoólica. Então, o nosso governo entende que promover o alcoolismo, não é uma maneira muito interessante de cultivar o esporte. Mas esse Alterou partido dele? A legislação. O estatuto do torcedor foi mudado para permitir essa porcaria e para permitir outros esbulhos. O governo que alterou, inclusive entregou a gestão desses estádios construídos na maioria com dinheiro público para essa quadrilha internacional que atende pelo nome de FIFA, determinando regras que contradizem, não é? Contradizem seriamente a cidadania brasileira. Mas o rombo é maior do que isso que eu disse para vocês. O Gil Castelo Branco, que preside a ONG Contas Abertas, adverte: só daqui a 2 anos nós vamos saber o custo real dos estádios. Tem conta que não fechou. Tem o jogo da planilha, como se diz. Reparem bem. Aqui eu vou fazer apelo a uma tese da Naomi Klein. Ela mostra como o capitalismo neoliberal dominante hoje, ele gosta de explorar situações de exceção. Ele lucra muito com desastres naturais, etc. Mas também ele gosta de criar situações de exceção. A FIFA, a famosa FIFA, ela vende para os países que têm sede de investimento, ela vende um pacote de exceções. O que ela vendeu no Brasil? Criou situações excepcionais, não é? Claro. Qual é a alegação? Interesse público, unidade nacional, amor dos brasileiros ao futebol, esporte, etc., essa coisa toda, para criar situações de exceção. Criou-se uma desregulamentação fundamental na área da construção de obras públicas, não é? Uma verdadeira, sistemática desregulamentação. Suspenderam-se direitos constitucionais. Direito à residência. Vocês devem saber que 250 mil pessoas perderam suas casas. 100 mil só no Rio de Janeiro. Num processo de privatização de espaço público sem medida. Em nome do interesse público, porque que diabo de interesse público é esse? Havia sim um interesse de governo. Havia um interesse de atender a prioridade do grupo governante, dos grupos governantes, não estou falando do governo federal só não, nem de um partido só. Porque a mesma coisa aconteceu em governos estaduais de diferentes partidos. Por que, vocês perguntarão, por que se atropelou de maneira tão brutal tudo quanto é direito, tudo quanto é verdadeiro interesse público? Não, o interesse claro de quem fez essa jogada, entrou nessa jogada, é remunerar os financiadores de suas campanhas. Remunerar generosamente os financiadores de suas campanhas. É isso que aconteceu. Criar benefícios para grandes corporações. Bom, eu vou falar um pouco da Fonte Nova. Dar mais alguns detalhes que consegui reunir para contar para vocês. Ficou bonito o estádio. Eu fui lá assistir os jogos. Muito bonito.
maravilhoso, muito melhor do que a antiga Fonte Nova. Isso eu concordo, tá? Muito boa, muito bonito. Só que o custo em qual nós vamos arcar não é brincadeira. E houve uma clara elitização. Durante esses jogos da Copa, eu vi 3 ou 4 negros na Fonte Nova. Por coincidência, estavam vendendo picolé, cerveja, outras coisas assim. Na assistência mesmo, eu vi nenhum. Pobre não vai ter acesso à Fonte Nova tão cedo. E o futebol brasileiro foi feito por gente pobre. Garrincha saiu de Campo de Várzea. E por aí a gente tira o exemplo. Bom, no caso da Fonte Nova, a Odebrecht e a OAS, né, tem uma concessão do Estado por 35 anos. A Bahia para bancar a parceria público-privada, né, que resultou da difusão do Estado, se endividou em 323 milhões e 600 mil com o BNDES. Começam a ser pagos em fevereiro deste ano, serão liquidados em agosto de 2026. Após 4 aditivos, o valor do contrato de PPP para a Fonte Nova subiu de 591 milhões e 700 mil para 689 milhões e 400 mil. A diferença entre os valores, 97 milhões e 700, foi paga pelo governo estadual para atender às exigências técnicas da FIFA. É um bom negócio. Além disso, os cofres públicos baianos irão arcar com uma contraprestação pública de 99 milhões ao ano durante 15 anos, corrigidos pelo IPCA. Segundo o governo, a contraprestação engloba custo relativo às obras, bem como aqueles relativos à manutenção e operação da arena. Bom, esse o quadro. Eu recomendo a vocês procurarem o site do Tax Justice Network, que é uma agência internacional, uma ONG internacional, né, que pugna pela justiça econômica. Tax Justice Network. www.taxjustice.net. Podem procurar. O título da matéria que eu tenho aqui na minha frente, e posso disponibilizar para vocês, é Brazilians will pay heavily for FIFA's obscene tax abuses. E é um protesto internacional muito sério contra o privilégio que foi dado à FIFA na Copa do Brasil. Foi isenta de impostos, totalmente isenta. De novo, repito, aquilo que dizem todos os economistas: não há almoço grátis. Essa isenção de que ela gozou significa sobrecarga para nós. Sobrecarga de dispêndios, de taxas e de injustiça. Então, eu gosto muito de futebol, mas gosto de justiça. Não aceito desigualdade, nem esse tipo de imoralidade que pontuou, não é, toda a realização, a preparação da Copa do Mundo e deixou para a gente um legado, não é, de dívidas. A maioria desses estádios, ou muitos desses estádios, vão ser elefantes brancos, como a gente diz. Eu já morei em Brasília, conheço Brasília,
Que futebol tem em Brasília? Que times para encher aquele estádio que custou bilhões? Não? O que é que vai ser feito? Manaus. Paciência. Muito respeito, meus queridos povo de Manaus, amazonenses, etc. Mas não tem futebol para aquilo. Nós aqui na Fonte Nova já vamos ter problema. Nós temos 2 times que enchem estádio. Todos os 2 têm estádio. Tem o Barradão e tem o Pituaçu. E para fazer o estádio da Fonte Nova, destruímos um complexo poliesportivo. De modo que o cálculo do prejuízo é muito maior do que aquilo que aparece nas planilhas. Porque houve um prejuízo na destruição de um complexo poliesportivo. Eu participei de um seminário antes da demolição da Fonte Nova no CREA, no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Estavam lá todos os grandes engenheiros da Bahia, todos os arquitetos do CREA e do CAL. Né? E fizeram um documento que eu fui empregado. Eu era um dos coordenadores do FOT, fui protocolar na governadoria e entregar na mão do secretário, não é? Encarregado dessas obras. Ainda não tinha SECOPA, era Secretaria de Trabalho, Esporte, não sei o que mais coisas. Os engenheiros e arquitetos da Bahia diziam que essa obra podia ser feita por 1/3 do custo previsto. Esse custo aumentou. Bom, gente, é tempo de que o brasileiro pare de se deixar fazer de bobo. Proteste. Graças a Deus estamos nessa trilha. Uma das coisas mais bonitas que aconteceram nesse país foram os protestos de junho do ano passado. Sinal de consciência, de salto para a cidadania. E é nessa direção que a gente deve ir. Agora, preciso dizer outra coisa a vocês. Eu não apresentei todos os dados que tinha listado aqui para vocês, porque ia levar um tempo desgraçado, não é? Enfim. Mas eu quero ponderar, não, isso que foi feito, esse investimento, não tem nada a ver com futebol e com interesse pelo futebol. Nada a ver. Nada foi feito em benefício do futebol brasileiro. Beneficiário da construção desses estádios foram as grandes empresas que vão administrá-los depois de ter desconstruído. E já encheram suas burras de dinheiro e ainda vão ganhar muito mais. Se quem quisesse favorecer o futebol brasileiro, que é um patrimônio importantíssimo, faria pequenos campos, de várzea mesmo, faria futebol nas escolas, abriria espaços para se jogar futebol. Não tem onde jogar futebol aqui em Salvador, tem? A meninada, não dá mais para a gente brincar, fazer futebol na rua, como no meu tempo de menino, que morre atropelado, não é? Não tem lugar, não tem praça pública, Salvador, quanto mais. Não tem lugar onde se jogar futebol. Nas escolas não jogamos futebol. Não tem mais espaço nas escolas para isso. Não se investiu no futebol brasileiro. Se o governo tivesse algum interesse em favorecer o futebol brasileiro, aceitaria a proposta de Romário, antes de mais nada, e fazer a CPI do futebol. Não estatizar a CBF, como andaram dizendo. Não foi isso que o bom senso pediu. Vocês pediram uma intervenção séria, porque aquilo é um antro de corrupção e está acabando com o futebol brasileiro. Eu sinto muito dizer para vocês, muito antes dessa Copa, o futebol brasileiro já começou a descer para o abismo. Eu vi os jogos do campeonato nacional do ano passado, metiam vergonha. Na sua grande maioria, temos 2 ou 3 clubes no Brasil que jogam o futebol parecido com o futebol brasileiro. Um pouco parecido com o futebol brasileiro. Gente, eu vi Didi jogar, vi Garrincha, vi Pelé, não é? Vi Zico,
vi Sócrates, vi Júnior, vi esse povo todo. Vi grandes clubes brasileiros, a seleção brasileira entrava em campo, qualquer um tremia. Hoje em dia é um bagaço, não é? Aquela porcaria que jogou a partida, as últimas partidas, não tinha defesa, compensação não tinha meio campo nem ataque. Por que isso? Porque essa decadência estão matando a galinha dos ovos de ouro. Porém, ainda tem uma dose de burrice muito grande, não é? Na maneira como as coisas são geridas. Botar um Aldo Ribeiro para ser ministro dos esportes. O que aquela peste entende de esporte? Se recusou a receber o bom senso. Se recusou a receber a Associação dos Atletas, que acho que a Vera Mossa, que é a dirigente, né? E fez um manifesto maravilhoso, né? Sobre as necessidades do esporte, democratização do esporte. Nós estamos perdendo o futebol por falta de democracia, por falta de respeito à cidadania, por falta de respeito ao talento do povo. É um povo muito talentoso. No futebol e em mil outras coisas. Repare, qual foi o sucesso da Copa? Teve sucesso. O sucesso não foi a organização, minha gente. A organização foi precária. Estou falando muito dessa organização. A sensação de sucesso é porque não aconteceu o caos que se esperava. Com um certo alívio, não é? Puxa, não embananou tudo. As pessoas chegaram no aeroporto certo, não é? Tinha transporte, não sei o quê. Isso é bobagem. Mesmo assim, ó, ainda teve coisas para lamentar. O viaduto Guararapes que caiu em Belo Horizonte, matou gente e tudo, não era uma das obras da Copa. A maioria dos aeroportos não foi concluída. As obras de mobilidade urbana não aconteceram, o sucesso não foi esse, isso não é legado. Ficou no legado que ficou, se vocês fizerem a relação custo-benefício, é muito negativo. Qual foi o sucesso? O que é que todo mundo saiu gostando, falando? O sucesso foi o povo brasileiro. A simpatia do povo brasileiro. Você pega os jornais, não é? Da Europa, Estados Unidos, etc., os comentários sobre a Copa, são unânimes em dizer isso, não é? Fizeram-se pesquisas, mais de 80%, 90% dizendo que gostaram de vir ao Brasil por causa da simpatia do povo brasileiro. Esse é um capital que a gente já tinha, não é? Já tínhamos. Compensação, temos uma porcaria de uma tralha de políticos. Que misericórdia. Ei, desgraceira. Não é? Mas, enfim, esse foi o sucesso. Isso dá uma esperança muito grande. Porque talento não falta. Valor não falta ao povo brasileiro. O que a gente precisa agora é cobrar respeito à nossa cidadania. Mas o povo talento, né? Como? O povo talento. Talento tem. O povo talento. Tá devagar. Talento, vai. Então eu vou terminar convidando vocês mais uma vez a participar do movimento Vozes de Salvador, participar do fórum, a cidade também é nossa, e das iniciativas cidadãs que existem por aí. Agora nós estamos nos articulando, fazendo um esforço para nos articular em rede com várias associações internacionais de luta pela cidadania. Precisamos fazer isso. Precisamos fazer isso. Senão vamos continuar a ser burlados como fomos. Sofrer o esbulho que sofremos com essa Copa maldita. Essa taça de amargura. Que ainda vai nos custar muito caro. Não vamos deixar nos enganar pelo nosso entusiasmo, pela beleza do futebol que temos. Não? Pela paixão pelo futebol. Vamos cobrar respeito e cidadania. É tudo isso que eu queria dizer para vocês.
Estou às suas ordens. Eu queria sugerir que esses dados que você fornece aí, organizados, fossem colocados em papel para que quem vem aqui saia com eles, porque ouvir somente isso escapa, né? Se nós não tivermos organizados, isso não tem um efeito, a gente não consegue passar, entendeu? Informações mais organizadas. Então tudo que acontecer aqui nesse plenário, e traga um material, um panfleto, para que todos consigam estar organizados com os dados para fazer as denúncias. Né? Ok, meu querido, eu vou escrever sobre este assunto sim do lado no site do Ente do Futebol, tenho escrito sobre isso. Eu pretendo escrever, se tiver tempo, né, um pequeno livro sobre essa história. Né? Não vou ser o único, muita gente deve estar propondo a escrever sobre isso, mas eu vou lançar essas coisas por escrito. O diabo é que eu tenho uns 30 ou 40 projetos, né? Outro dia eu estava pensando, meu Deus, eu tenho 17 anos ao contrário, 71 anos, e fui calcular o tempo de que eu preciso para realizar metade dos meus projetos. Eu teria que viver mais 50 anos, pelo menos. Não é muito realista. Mas eu vou tentar fazer o que você disse. Mas aí eu tenho uma sugestão que o Ordec pode também me passar os links das notícias, onde tem os dados, as fontes dos dados, e eu posso colocar no site do Café Científico. Ah, tá certo. Vinculado ao Eu resumo. posso passar. E o vídeo vai disponibilizar? O vídeo a gente sempre disponibiliza no YouTube, leva um tempinho pra gente processar, mas sim. Se vocês olharem no YouTube, se vocês procurarem Café Científico Salvador, tem um monte das palestras, não todas, porque nem sempre está muito certa a filmagem, mas tem as palestras estão lá. Eu queria que a gente tivesse discussão em bloco de 3, porque somos muitos, já temos uma inscrição, 2, 3, pronto. Então começa ele ali, depois Ítalo, depois... Eu queria abordar um tema que é de profunda importância, porque nós temos, né, em nosso país, na Bahia e no nosso país, várias coisas, vários temas a serem discutidos, né, várias aberrações. Nós, às vezes, botamos para fora, com a nossa revolta, como tudo vem acontecendo, mas nós temos, você falou aí, na necessidade das pessoas rebelarem-se, né, tomarem iniciativa, porque às vezes as pessoas acomodam-se, né? Nós chegamos quase que no fundo do poço, se não chegamos. A nossa justiça está na lama, né? Um povo que tem uma justiça, que chegou a um estado de lama, né? Um verdadeiro lamaçal, você vê os juízes, desembargadores, protegerem todos aqueles que estão no caminho, né, da corrupção, dos crimes em geral. Então o povo fica de mãos atadas, né? Nada acontece no país. Você vê a juíza que morreu no Rio de Janeiro porque ia prender 8 oficiais da polícia. Ela foi morta porque o colega dela, mais graduado, desembargador, tirou a segurança, ela morreu na porta de casa. Um outro coronel, linha dura, também foi morto. Outro juiz também morto. Enfim, né? Quando não é isso, quando não morre, tem que sair dos seus segmentos quando estão oferecendo a resistência. E nós não discutimos a justiça. Justiça é um dos 3 poderes, né, que é o mais forte. E é o que não é eleito em nosso país. É o único poder que não é eleito, é nomeado. Né? Você viu o tribunal com Barbosa e os seus companheiros, o Lewandowski, né, Barbosa vai ter que cair de tanta pressão, o Lewandowski vai ser o presidente do tribunal. Imagina, é o mais corrupto dos corruptos, né, do Superior Tribunal. Imagina, então se nós não tivermos essa condição, né, de se transformar, né, a estrutura judiciária do nosso país, aqueles que lutam, os poucos idealistas que lutam para uma transformação, chega a um ponto no seu papel de resistência de deixarem, né, porque às vezes eles precisam de sobreviver. Para você oferecer uma verdadeira resistência, deixa até de trabalhar, né? A loucura do idealismo
você termina morrendo ou deixando e poucos ficarão. Então, eu acho que nós devemos trazer um tema de discussão e temos agora uma candidata, né, que foi, inclusive, reprimida, a Calmon, né, candidata ao Senado, trazê-la para um debate desse, enfim, trazer pessoas sérias da justiça para que possamos tirar uma proposta, porque não adianta a gente vir sair daqui, cada um vai para a sua casa, revoltado e tal, e enfim, morre aí. Então isso não forma, né, uma onda de revolta maior, organizada, para que se possa fazer uma transformação. Então a proposta de que se discuta a justiça brasileira, né, e que daqui saia uma proposta, porque somente a discussão ela morre por aí mesmo e não se cria uma força maior para a transformação. O brasileiro está acostumado a esperar que as coisas mudem. Eles choram, eles às vezes denunciam, quando chegam a denunciar, mas não formam, porque quando se consegue reunir algumas pessoas, existem interesses individuais, interesses outros no bojo desse coletivo, né? Então fica aí a minha proposta. Eu gostaria de comentar algumas coisas que você comentou, mas eu sei que o tempo termina, né, ficando pequeno para que outras pessoas possam pronunciar. Pode até convidar. Ítalo. Eu vou fazer também, faço rapidinho, só duas questões. Eu queria saber como foi que você torceu, o que foi que você fez com sua emoção na hora do jogo, de torcedor brasileiro, e se você ainda vota. Como é que você conseguiu torcer sabendo disso tudo e como é que você ainda vota? Se você ainda vota, como é que você torcer? Mas deixa eu fazer eu não vou fazer exatamente uma pergunta, eu vou pedir que você comente os movimentos de junho, né? Porque apesar de ser uma coisa que você falou bem, você louvou aí, mas a gente sabe que teve vários problemas. O fato de não ser uma coisa com a organização central foi um ponto forte, mas também foi um ponto fraco, porque o movimento acabou perdendo direção. Começou como aqui em Salvador, por exemplo, pelo movimento do passe livre, e acabou agregando várias outras coisas que acabou perdendo foco. Então, eu queria uma visão um pouco mais sistematizada sua. Claro que não vai dar tempo de falar muita coisa, mas um comentário breve sobre o que você acha que foi bom, o que você acha mais que foi ruim, o que é que deveria ser mantido ou melhorado. Então, vou responder essas questões colocadas, né? Por exemplo, como é que eu torço? Eu torci ardentemente, como sempre, xingando, feito um danado, jogando pragas, pulando, sapateando, tudo isso que eu tenho direito, né? Até estou fazendo tenho tentado me abster do álcool, mas para suportar aquela porcaria daquele 7-1, bebi uma garrafa de vinho inteira. Rapidamente. Foi a única maneira de conseguir superar. Como eu disse a vocês, eu vi a maioria dos grandes craques brasileiros, vi equipes brasileiras absolutamente formidáveis, eu vi os brasileiros com os melhores meios de campo. Então agora com essa teoria dungo-filipônica de jogar sem meio campo, é uma humilhação, né? Muito grande, então tive que apelar para a cachaça. Se eu voto sim. Vou continuar votando. Não sei que eu vou votar, mas eu não tenho a menor ideia. Tá? Olho para um lado, olho para o outro, fico assustado com as opções terríveis que a gente tem, mas tem que votar. Escolher o menos pior, talvez, eu vou votar. Movimento de junho. O movimento de junho já tem séries de estudos sobre esse movimento de junho. O balanço ainda está sendo feito, né? Eu acredito que os gregos tinham um conceito do kairos, né? Aquele momento mágico em que as coisas mais inesperadas e mais fantásticas acontecem. O movimento de junho foi muito isso. Acendeu-se uma faísca e aquilo que o povo vinha sopitando, que era no fundo o seu sentimento de cidadania, explodiu. Não é? Claro que houve muita coisa do bojo dessas manifestações. Começamos com a coisa começou com o MPL, no Movimento Passe Livre, a questão do transporte urbano, que foi imoralidade, não é esse negócio do transporte urbano, no Brasil todo.
a quantidade de pessoas, acho que é 30% dessa cidade que anda a pé, porque não tem dinheiro para pagar o transporte, é um absurdo, isso é uma coisa imoral. Os ônibus que a gente tem são uma bela porcaria, não? As gaiolas sem vergonha. As concessionárias não nos respeitam, as concessionárias de transporte não nos respeitam, exploram o povo da maneira mais estúpida do mundo, prestam um péssimo serviço. E agora está se fazendo aí uma licitação para mais de 25 anos, com a mesma porcaria, sem discussão com o povo, sem prestar atenção a nada. Foi uma coisa muito justa. A gente vem dizendo, meu Deus, quem luta por direito à cidade vem prevenindo. Olha, pelo amor de Deus, mobilidade urbana no Brasil está virando, está criando um barril de pólvora. O barril explodiu a certa altura. Né? Isso é muito importante, muito interessante, porque aquilo que aquela anestesia do povo que tantos apostavam, mostrou que não funciona. Né? Mostrou-se que não funciona. O meu balanço é muito positivo. Muito positivo. É claro que não se pode ficar na rua o tempo inteiro. É claro que não se pode fazer manifestações a toda hora. Nem sempre há a oportunidade de levar multidões à rua, etc. Não é o único caminho. Não é o único caminho. Mas, eu digo com orgulho, por exemplo, o MPL, um dos grupos do MPL que rachou, está hoje fazendo parte do fórum. A cidade também é nossa. Não é? É muito bom, sabe, na minha juventude fui muitas vezes à rua protestar contra a ditadura. E voltei agora, depois de velho, fiquei tão feliz naquele dia. Realmente, olha lá a polícia fazendo as mesmas sacanagens e eu contente. Eu não estava entendendo nada, né? Mas era volta à juventude, uma espécie de volta à juventude. O sentimento de cidadania se reacendeu, gente. Vamos cultivar isso. Agora é preciso que a gente se organize, né? A gente se organize. E que as organizações de defesa de direitos do cidadão entrem em rede, somem forças. Junho não acabou. Continua, está vivo. A juventude brasileira deu um sinal maravilhoso. Maravilhoso. Acredito nessa moçada. Acho que vou, me dedicar cada vez mais a essa centelha de esperança que apareceu, que é muito forte, muito poderosa. Bom, não sei se te respondi. Mas para te responder também, meu filho, a gente tinha que fazer outra conferência. E ele lá atrás? Um na frente e outro atrás. Boa noite. Eu também não gostaria de fazer uma pergunta, mas pedir um comentário. Eu não vivi muitas Copas. Eu tenho 24 anos, então não vi muita coisa. Mas o pouco que eu lembro das Copas anteriores, essa foi a Copa onde mais as empresas e a mídia exploraram a ideia de uma nação, de um patriotismo, assim, para vender os seus produtos. E, bem, eu sei que isso é um reflexo do momento do capitalismo, mas eu fiquei assustada com a quantidade de comerciais e como isso tocou a população. Então eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Boa noite. Eu queria que você esclarecesse aquela parte. Na parceria público-privada, você disse que coube ao Estado 380 e poucos milhões, se eu não me engano. Na parceria para a construção do estádio, aqui da Fonte Nova, que eu não uso o nome, Itaipava, coube ao Estado 380 e poucos milhões, a parte do Estado, você citou. Você disse que durante 15 anos nós vamos pagar ainda 99 milhões por ano. Isso dá quase 1,5 bilhão
e o custo do estádio foi 600 e poucos. Por que isso? É tudo a construção? Ok, eu vou explicar. Entendeu? Qual foi a primeira questão da menina que ela... Patriotismo. Ah, certo. Não, isso acontece em tudo quanto é Copa, não é? Se mobiliza muito a paixão do povo, não é? O Brasil é uma comunidade imaginária, como diria o Benedict, não é? Uma comunidade imaginária que nesse momento tem um impulso de identificação, a gente se apaixona mesmo, não é? A gente sente orgulho porque é uma arte que nós desenvolvemos. Pasolini dizia que o futebol da Europa naquela época era prosa, o futebol brasileiro era poesia, não é? Era poesia, não é? Então, temos orgulho, claro, sentimos essa coisa e isso cria um mote que muita gente procura aproveitar. Eu me lembro que na Copa de 70, maravilhosa Copa de 70, tínhamos aquela situação perfeita, de futebol incrivelmente fantástico. A ditadura mais sem vergonha e burra e estúpida que tivemos beneficiou-se da vitória brasileira. Não é? O palhaço do Médici saiu, não é? Como se ele tivesse feito os gols, não é? Praticamente, né? Celebrando o Pra Frente Brasil, aquela coisa toda, né? E enquanto isso, para vocês verem a contradição, enquanto isso, atacavam Garrincha, sabiam? A casa de Garrincha foi metralhada. Garrincha e Elza Soares foram perseguidos brutalmente. Ele foi empurrado para fora do Brasil, foi parar na Itália, onde ele foi socorrido por Chico Buarque de Holanda. Garrincha, minha gente. Então, isso significa que aquela ditadura sem vergonha não tinha nenhum apreço pelo futebol. Mas se você fala em Garrincha na Europa hoje, as pessoas que curtem futebol tiram o chapéu, não é? Todos homenageiam. Todo mundo que gosta de futebol gosta de Garrincha, não é? Essa ditadura sem vergonha que metralhou a casa de Garrincha, explorou a vitória da seleção brasileira, fez um marketing do seu governo, né? Aproveitando a onda de paixão do povo. A máscara demorou a cair. Isso sempre acontece, isso não tem jeito, não tem jeito. Governos ditatoriais exploram isso. Governos safados, não é? Não precisam ser ditadores, mas são safados, também exploram. Comerciais explorando o futebol brasileiro. Vocês também deram azar, porque o futebol brasileiro estava muito ruim, né? Então os comerciais não funcionaram muito bem. Fica até patético, né? A gente vê lá o Fred tentando vender alguma coisa. Meu Deus! Eu não compro aquela porcaria daquele produto nunca! Pelo amor de Deus! Mas idiota. Qual foi a outra pergunta? O preço do estádio. Sim, então, tem as famosas contraprestações, não é? Que eles criaram esse termo aí. Porque tem outras despesas. A manutenção do estádio é muito complicada, muito séria, não é? Então, o que é que houve aqui? O estádio da Fonte Nova, ele vai passar para a gestão de um consórcio privado, Odebrecht e OAS, mas o governo baiano garantiu o lucro, porque a Odebrecht e a OAS não queriam ter prejuízo. E sabem que não podem encher um estádio, sempre. Então, o que falta, quer dizer, eles pediram uma compensação que lhe foi dada, pela possível falta de rentabilidade do estádio. E as despesas, alegam também as despesas de manutenção. E alegam outras despesas. Restos a pagar, para não ser essa expressão, restos a pagar, serve para muita coisa, não é? Então, é isso que determinou a conta das contraprestações. Há iniciativas de pedir a apuração dessas coisas no Ministério Público. Há movimentação de ONGs e de organizações cidadãs que vão cobrar isso.
A gente agora, economistas, sociólogos, etc., estudando essa Copa do Mundo e de olho aberto. Isso ainda vai ter consequências. Isso não vai ser barato para eles, não é? O pessoal que fez essas coisas. Não vai ser barato. Agora vai ter briga. E vai ser muito divertido. Conto com vocês. Aproveitar para fazer um comentário. Já, Na verdade, eu entendi, porque não vai ser barato para eles. Para eles, para essa macacada aí que nos explorou, vai ter volta. Uma coisa que é interessante, André, um comentário, o capitalismo atual ele é engraçado, né? Porque o capitalismo era um negócio que você ia competir no mercado, você podia ter prejuízo. Agora, na hora que a empresa não quer ter prejuízo, eu quero entender que diabo de sistema capitalista é esse em que você só entra no investimento se você não for ter prejuízo. O Brasil é assim. Mas eu queria lhe perguntar uma coisa, como é que você viu a carência de protestos na Copa? Né? Teve poucos e tinha pouca gente, ou teve muitos, eu não vi muito. Não teve muito, mas reparem, eu apelei para o conceito de Kairos. Esses movimentos não se repetem necessariamente. Né? Não houve o mesmo tipo de oportunidade agora. Houve protestos, sim. Eles foram reprimidos com tremenda brutalidade. Não se permitiu que um grupo se aproximasse do Maracanã, tomou um banho de gás lacrimogêneo. A brutalidade com que a repressão foi feita em São Paulo também, porque tentou chegar ao estádio para protestar, foi muito grande. Não é? E também tem o seguinte, a paixão do povo pelo futebol, o interesse em ver partidas, não é? Acompanhar pela televisão, a maioria pela televisão, pouca gente brasileiro pode ir ao estádio, não é? Era muito grande. E o sentimento, olha, repare, eu sou militante, adoro protesto, foi todas. A briga pela cidadania é uma coisa vital para mim. Mas eu fui à Fonte Nova, torci, não é? Vi jogos pela televisão, me emocionei, não é? Fiz todas as maluquices que o torcedor costuma fazer. Não é? Não dá para separar isso, entendeu? Isso é uma paixão que a gente tem, uma paixão forte que o brasileiro tem. Não quer dizer que as pessoas tenham parado de se indignar, de protestar, não. Muita gente está indignada, muita gente está protestando, muita gente está se mobilizando. É por isso que eu disse, para explicar para a moça lá atrás, por isso que eu disse que não vai ficar barato para os promotores deste esbulho. Para nós, é claro que não vai ficar barato, né? Nós temos um saldo negativo, nós temos estamos no vermelho, vamos ter que pagar. Meu neto que nasceu outro dia, coitado, está endividado. Né? Por 15 anos, quiçá por 35, a porcaria da Fonte Nova, ele nem viu a Fonte Nova ainda. Né? Enfim, para nós está caro, mas para eles vai ficar muito caro. Muito caro. Essa Copa ainda vai enterrar muita gente. Que está aí agora se achando grande. Eu tenho mais eu quero última pergunta. Eu quero te fazer assim, uma pergunta. Não é uma pergunta mesmo. Na questão que você frisa a todo momento, a paixão do brasileiro pelo futebol. Essa paixão também não é, de uma certa forma, uma lavagem cerebral que nós sofremos para desenvolver essa paixão? Porque quase que nos obriga, de uma certa forma, a ser apaixonado por futebol. Porque o brasileiro é apaixonado. Eu não sou apaixonada por futebol, mas eu me sinto, de uma certa forma, pressionada porque eu não sou apaixonada por futebol. Porque isso entra no imaginário popular, de uma certa forma. Não, o brasileiro é apaixonado por futebol, é apaixonado. Você tem que ser apaixonado por futebol. Nem todos os brasileiros, admito, são apaixonados por futebol, mas muita gente é. Olha, repare bem. Isso não é reflexo dessa... Não é lavagem cerebral, não. Não, dessa lavagem, não. Não é lavagem cerebral, é que futebol é bonito mesmo. É muito bonito.
É maravilhoso, é encantador, é um jogo de inteligência, exige muita inteligência, em que o corpo é muito solicitado. Ele tem um pouco de dança, de balé, não é? Tem de eu admiro muito os jogadores cerebrais que já tivemos. Didi, não é? Gerson, muita gente aqui deve se lembrar, era um pensador dentro do campo, não é? Que organizava as coisas, o jogo, fazia o time mudar de ritmo de uma hora para outra, não é? Ele passava do samba para o frevo, não é? Do frevo para a valsa, como queria, não é? Na organização do jogo. Enfim, Zico, que era um arco e flecha, não é? Ele armava as jogadas e completava, como o Messi faz. Quem vê Messi jogando, quem vê Neymar jogando, vê uma coisa muito bonita. Então o apelo emocional não influencia de forma alguma. Não é só emocional, é estético também. Mas há uma é uma grande arte brasileira. Os argentinos também são apaixonados, e não é por lavagem cerebral. Os alemães hoje em dia são apaixonados, não há lavagem cerebral para conduzir a isso. É paixão mesmo, não é? Como a gente, sei lá, tem gente que é apaixonado por lá. Eu sou apaixonado pela mesma mulher com quem sou recém-casado há 36 anos. Isso não é lavagem cerebral. Será que se houvesse esse apelo emocional, será que se houvesse esse apelo emocional por outras artes, ou até pela leitura também, nós não seríamos apaixonados? Tem muita gente apaixonada por leitura. Tem muita gente apaixonada por música. Tem muita gente apaixonada por teatro. Ontem eu vi a minha filha, que está se esforçando para me tornar um homem culto, né? Mostrou um documentário da BBC, que apresentava o Júlio César, a tragédia Júlio César, encenada por atores negros. Eu nunca vi uma coisa tão linda na minha vida. Fiquei emocionado até agora, já vi 2 vezes, 3 vezes, né, aquela coisa. E a minha paixão por Shakespeare não acaba nunca. E aqueles atores negros maravilhosos. O rapaz que fez o Mark Antony, eu recomendo a vocês verem esse documentário da BBC. Meu Deus, eu cheguei a desejar que o pobre do Richard Burton ressuscitasse só para ver e se suicidar em seguida. Porque ele ia se sentir muito humilhado, né, diante daquele ator negro. Então, muitas das coisas que nos apaixonam. Eu sou apaixonado por poesia grega. Eu sou helenista. Mas acabei de traduzir os hinos órficos. Mas também sou apaixonado por futebol, por capoeira, por mulher bonita. Mas a paixão, viu, amigo? A paixão, ela não pode suplantar a consciência. Porque se você tem consciência que o país está em bancarrota, está num caos total, né? E que outras questões do país são superiores em importância ao futebol, por mais que você goste. Eu não consigo ser tão racional. E você não pode estar apaixonado por um futebol medíocre. Você não vai se apaixonar por um futebol que não tem nada. Os jogadores medíocres não têm criatividade, muita corrupção no esporte, você não tem nem o que se Não vou renunciar à minha paixão pelo futebol, meu querido. Não adianta, você pode pregar. Sem paixão eu não vivo. E futebol eu adoro, é muito bom, muito bonito. O futebol brasileiro não morreu, não. Ele entrou em colapso, só isso. Mas se nós formos seguir essa linha, não vamos transformar em momento algum as coisas. Transforma para mim, sem a minha participação, porque se a condição for deixar de paixão, eu não faço mais nada. Não é nem essa questão dele ser apaixonado. Ele pode ser apaixonado porque o que eu estou dizendo é que por trás dessa paixão há um apelo para a gente se apaixonar. Porque é ótimo. A gente se apaixonar. Moça, ninguém me forçou. Quando eu era menino, ninguém me forçou a ir a campo de futebol, a jogar futebol. Eu já joguei futebol num cemitério. Não é? Eu espero que não com os mortos. Não com os mortos, mas em cima dos mortos. Não é? Não, ninguém me obrigou, ninguém me convenceu, ninguém me pediu. A minha mãe me fazia ir para a igreja, mas para futebol não. Isso aí foi uma coisa que nasceu espontaneamente. Eu gosto, acho bonito, acho maravilhoso. Você quer ver o que é a falta de consciência faz? Nós tomamos 7-1 dos alemães, não foi? Depois os brasileiros foram torcer para que nos deu 7-1. Pessoal, vamos. Não tem culpa da burrice filipina.
Não, eu torci para a Alemanha porque é quem jogou futebol bonito, né? A poesia do futebol nessa Copa do Mundo foi da Alemanha, que ninguém mais pode dizer que os caras não sabem jogar futebol. Agora o Brasil está com a viola quebrada, mas vai recuperar, né? Vai recuperar. Agora, para recuperar, tinha que fazer o que a Alemanha fez, um tremendo projeto educacional, na verdade, que eles fizeram, que resultou no que... Bem, o tema é sempre muito caloroso, né? Essa mistura de política com futebol, ela é um caldeirão fervente, mas vamos encerrar e queria só, antes da gente encerrar, a gente tem um sorteio de um livro que a Paola fará ali, que aí, fazendo propaganda, os nossos próximos cafés científicos, agora em agosto, nós vamos ter 2, porque um foi o que a Copa não permitiu que nós fizéssemos, né? Então a gente vai ter um café científico com o professor Leonardo Sena, do Instituto de Química da UFBA, sobre o que estão colocando no seu combustível, né? Que é sobre a adulteração de combustível em Salvador, e mais um tema caloroso. E depois a gente tem um debate sobre o livro Por que as Galinhas Cruzam Estradas, a história das ideias sobre a vida, a sua origem, que nós tentamos fazer 2 vezes antes da Copa, mas no dia tinha greve, no outro dia tinha ônibus, um dia era greve de ônibus, no outro dia era o quê? A greve da segurança, e aí não deu para fazer. Mas aí vai ser dia 29 de agosto, 29 de agosto, e o da adulteração do combustível, esperem a divulgação, porque o palestrante pediu para mudar a data. Eu não estou lembrando agora de cabeça qual é a data. Bom, obrigado a todos, obrigado ao Adepto mais uma vez. Vamos ao sorteio.